Sergião, saindo então agora do âmbito nacional da seleção brasileira, vamos para os estaduais aí estaduais e interestaduais, né, que estão rolando aí pelo Brasil varonil. Estão bombando, né? Estão bombando. Começando aí pelo Campeonato Paulista da LPFA, Liga Paulista de Futebol Americano. Tivemos a última rodada da Conferência Interior, formada aí por 4 times do interior de São Paulo, né? Seguindo uma lógica, né? Sim, seguindo uma lógica. É sempre bom trabalhar com a lógica. Os jogos aconteceram na cidade de Presidente Prudente. E o dono da casa, estreante de competições, o Prudente Coronéis, venceu o Votuporanga Mohawks. As duas equipes não tinham vencido até então no campeonato, né? As duas já entraram sem chances de passar para os playoffs, mas o Coronéis ainda saiu com essa vitória aí, sobre também, né, o estreante, o Mohawks, por 33-6, uma boa vitória, e terminou aí a sua participação em terceiro lugar no campeonato, para fechar aí a fatura, né? A fatura, foi uma boa campanha, inclusive, de todos os... De todos os estreantes, a gente tinha um certo receio, né, de termos muitos placares barriguinha mole, mas a gente não teve nenhum, né? Não. Nessa conferência interior, foi bastante equilibrado, parabéns aos times estreantes. Parabéns aos times estreantes. Um abraço a todos e obrigado pela audiência, né? Claro. O Mohawks, então, infelizmente, aí não conseguiu nenhuma vitória no campeonato. Então, ficou na quarta colocação aí da conferência, também conhecida como último lugar. O outro confronto dessa rodada, esse sim, Sérgio Fernandes, esse outro confronto da rodada, era já com duas equipes classificadas para as semifinais. Confronto aí entre o Rio Preto Vailers e o Araçatuba Touros. Os dois já estavam classificados, mas faltava decidir quem ia passar em primeiro, quem ia passar em segundo. Faltava decidir quem ia pra final e quem não ia, na verdade. Porque lembrando que quem passaria em primeiro não enfrentaria o Storm, quem passaria em segundo enfrentaria o Storm. E como é que ficou então a situação? Quem vai pra final e quem não vai? muito não, especificado. Eu sou, aqui na hora, sou que inimigos por causa disso. Alguns. Sou que inimigos. E não é do Bad Snap que vem isso, já vem de antes. Mas eu quero que vocês entendam que eu tô aqui pra falar verdades que outras pessoas não falariam, que não teriam coragem. Eu fico grato. Obrigado. Porque alguém tem que fazer esse trabalho, né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Então, como é que ficou o andar aí da carruagem? Da carruagem. Certo. O Rio Preto Vailers acabou vencendo aí por 28-0 a equipe do Touros, então ficou o seguinte, o Rio Preto Vailers se classificou em primeiro, invicto na Conferência Interior, e vai pegar o Vipers Army da Conferência Capital, que ficou em segundo lugar. Será jogão. Esse jogo promete. E o outro confronto será o São Paulo Storm, como você falou, que foi o primeiro colocado da Conferência Capital, também invicto, contra o Araçatuba Touros, que foi o segundo colocado da Conferência Interior. Certo? Lindo campeonato da Araçatuba Touros, uma pena aqui. Mas foi um grande campeonato. Um campeonato muito legal mesmo. Já chegaram na semifinal. Também vão ter a oportunidade de enfrentar um dos melhores times do Brasil. E seria bem legal que vocês me dessem um grande chupa, né? Seria bastante interessante. O Vipers que o diga pra mim, né? Eu apostei contra o Vipers em todas as partidas do campeonato e eles estão aí na semifinal. Inclusive já ficou aviso, tô achando que vai dar Vipers, pessoal. Fiquei feliz, pessoal de Sorocaba aí, que eu tô achando... Sempre que o Edu torce contra, é legal pro Vipers. Pelo menos no caso do Vipers tá tudo isso. Bom, falar também que, claro, pode acontecer, mas chances são mínimas dos touros vencerem. Com todo respeito, né? Com todo respeito, né? A gente quem acompanha um pouco aí o FABR sabe que em São Paulo, LPFA, o Storm é o time a ser batido. Né? Mas torço para que o Touros faça um grande jogo. Sim, pode não ganhar, mas que faça uma boa partida. Tenho certeza que vão fazer, porque eles com certeza... Ninguém vai entrar, Exatamente, o primeiro campeonato deles vão entrar com muita adolescência aí pra dificultar o máximo possível, né, o jogo do Storm. Só consagrar essa ótima temporada aí de estreia que chegaram na semifinal. E se vocês ganharem, eu me proponho a... Agora fica interessante. Se o Touros ganhar o jogo contra o Storm, eu me proponho a pagar o castigo que vocês, amigos do Araçatuba Touros, quiserem que eu pague. Okay? Boa. Gustavo Minari, presidente do Touros, tá feito como... Desde que não envolva nada sexual. Porque eu já imagino o que vai vir, né, por aí. Mas um grande abraço a todo mundo do Araçatuba Touros. Torço para que façam um grande jogo. Só para fechar então o LPFA, as semifinais estão a princípio marcadas para o dia 25 de maio
E será uma rodada dupla, né? Os 2 jogos no mesmo dia, em Ribeirão Preto, lá no campo do Alligators, certo? Nada comentário da Duele porque contra fatos não argumentos e eu queria me contradizer dizendo que os números dizem tudo. Agora, o papo da vez é a terceira Supercopa São Paulo da FEFASP. Praticamente o Campeonato Paulista aí, mas com 2 times estrangeiros, assim, digamos, né? De outros estados. Inclusive, aí destaque para o Cabritos, né? O Rio Branco Cabritos, do Espírito Santo, que venceu o Pouso Alegre Gladiadores, que são os 2 aí times de fora de São Paulo, né? Um do Espírito Santo e o Pouso Alegre é de Minas Gerais. O Cabritos aí que acabou assumindo a 2ª posição na divisão leste, Metropolitana Leste. E o jogo foi lá em Pouso Alegre e o Cabritos venceu bem, venceu por 40-3. Então, grande vitória aí do Cabritos, hein? O Cabritos está fazendo um grande campeonato, né, na Supercopa. Ano passado a gente acompanhou o jogo deles aqui em São Paulo contra o Spartans. Era um time que a gente percebeu que tinha muita coisa a melhorar e parece que esse ano eles melhoraram exatamente os pontos certos, né? Bati aqui na quina sem querer. Inclusive, sabia... aqui da mesa, vocês viram que o capacete agora é 12 jardas, né? Se alguma empresa quiser fazer, é só falar com a gente, né? Com certeza. A maior dificuldade que eles poderiam ter, parece que não está sendo um grande empecilho, que seria a distância, na verdade. Sim. Eles estão viajando muito para fazer os jogos, já que eles são do Espírito Santo, né? Isso. Mas o time tá com sangue nos olhos, muita adolescência e tá se mantendo muito bem nesse campeonato. Parabéns ao time. Eu tinha dado a opção, tinha dado a dica pro pessoal do Cabritos em tentar fazer esses jogos muito longos, tentar fazer jogos por Skype, né? Fazer conferências por Skype em jogos. Não tá precisando. Então, vamos seguindo aí, pessoal. Se precisarem, nos avisem. Eles viajaram um pouco mais aí do que 800 km contra o Cougars na outra semana, 800 km é muita coisa. Na semana 2, venceram o Cougars em Ribeirão Pires. Aí agora contra o Pouso Alegre também, cerca de 800 km. E aí falou, então, toma. Toma um milhão. Eu vou mandar um grande abraço também pro Vini Menezes, que ele é head coach do Pouso Alegre Gladiadores. O Pouso Alegre, pra quem tá acompanhando a gente agora no Bad Snap e não acompanha a gente fora daqui, a gente sempre faz um podcast, que são programas de áudio, né? De áudio. E a gente faz sempre curtindo a FEFASP, a Supercopa São Paulo, né? E ele sempre participa lá, veio esclarecer umas dúvidas bem legais que a gente teve do último podcast. Então, um grande abraço pro Vini Menezes, para todo o pessoal do Pouso Alegre Gladiadores também, que eles têm um cuidado em sempre gravar os jogos deles. Inclusive as imagens que a gente tá utilizando aqui do jogo é deles, né? E seja em Minas ou seja fora. Então, grande abraço. Bom, quero fazer outro destaque aí também dessa semana 3 da FEFASP pro Imperial Leme Lizards, que venceu a primeira no campeonato, finalmente fazendo jus aí ao fator casa, a nossa torcida, né, o nosso apoio ao time. Venceu o Ribeirão Pires Vikings, estreante, né, na modalidade, né, não só na FEFASP, mas o Vikings é estreante no futebol americano. E o Leme venceu por 35-6. Lá em Leme, né, no campo, primeiro campo aí feito para prática do futebol americano no Brasil. Muito legal. Muito legal, parabéns ao Leme. E queria dizer que o Vikings está fazendo um campeonato, apesar das dificuldades, bastante honesto, né? Sim. Um campeonato de estreia. Parabéns também ao pessoal do Vikings. E essa primeira vitória, então, do Lizards fez o time sair da última colocação da divisão deles para a segunda colocação. Com chance de classificação. Não enfrentou ainda seus concorrentes diretos ali, Pouso Alegre, o Limeira Tomahawk, mas pelo andar, aliás, o Cabritos ajudou bastante o Lizards, né, ganhando do Pouso Alegre. Então, passou aí essas duas primeiras semanas na última colocação com uma vitória, já subiu para a segunda. Tá uma divisão muito interessante, vou pegar aqui qual é a divisão Norte, muito interessante acompanhar esses jogos aí. Esse pessoal tá dando muita emoção. Tá que tá, né? Tá que tá. Um abraço a todas as pessoas
da Divisão Norte. Mais um destaque aí da FEFASP, da terceira Supercopa São Paulo. Agora um destaque negativo, Sérgio Fernandes. Ah, vamos lá, Sergião vamos lá. Popstar. Vamos lá que o bicho vai pegar. Vamos lá, agora é hora de falar. Agora é a hora que os comentários bombam. O destaque negativo dessa semana ficou por conta do Paulínia Mavericks. Perdeu mais um jogo, Sérgio Fernandes. Perdeu de 8-0 pro Jundiaí Ocelotes, que, né, depois de ter sido barriguinha mole na FEFASP aí, tomado um sacode de 70-0 do Corinthians. 70 na lomba. Aí agora mostrando que... É que o Corinthians é um campeonato à parte, né? Ah, é difícil, né? Vamos dizer que agora o Ocelotes estreou, né, com a vitória da FEFASP aí por 8-0, mas o Mavericks realmente, ó, desde a Copa 9 de julho do ano passado, já são 8 derrotas consecutivas, contando um amistoso de pré-temporada aí contra o Santos. Tá complicado a situação. Pelo menos a gente pode dizer que eles estão mantendo a média. Já são 8 derrotas, estão mantendo a média. Tá regular, né? Tá regular, o time tá entrosado nessa levada. É, aqui não é muito boa. Não é com bom pra certeza eles. O pessoal do Paulínia, eles divulgaram lá no site deles, tudo, eles estão cientes, claro, que a situação não é boa, mas estão trabalhando duro aí pra reverter essa situação. Torcemos pra isso. Claro, eu gosto muito do pessoal. Também. Só a do torcida time. tem que. O time- A torcida tem que dar uma maneirar, maneirada, né? né? Vamos dar uma maneirada aí, pessoal. Mas o pessoal ali é muito gente boa. Mas assistir o jogo deles do outro lado lá da sideline é legal. É, bom, classificação da semana 3 da Supercopa São Paulo na tela e também no nosso blog, lá tá completinho. Teve outros jogos fora esses, a gente só destacou alguns. Então você acompanha lá no nosso blog, sempre atualizando lá tabela e classificação. Certo, Sérgio Fernandes? Com certeza, Eduardo.